Como vocês já devem saber, eu sou um belo de um dinossauro na internet, principalmente quando se trata da camada mais superficial possível. Sim, eu sei que eu já disse antes que eu só fui ter internet em casa a partir de 2016, porém, isso não me impedia de ter acesso ao mar de informações totalmente confiáveis da internet sempre que eu visitava a casa da minha queridíssima avó. Lá, o meu tio sustentava um computadorzinho simples e básico que ele usava para trabalhar e jogar alguns clássicos como o Doom e o Hitman. Porém, eu aproveitava para explorar o mundo maravilhoso dos jogos em Flash. Foi basicamente nessa brincadeirinha aí que eu acabei conhecendo a saga do Shift Heads e a franquia do Ex-Mortis, que por sinal tem um vídeo do primeiro jogo aqui, e também o meu favorito de todos os jogos em Flash, que é a série do Johnny Rocket Fingers, que não é tão conhecido, mas é bem engraçadinho, eu acho bem maneiro. Porém, no meio desses jogos que são extremamente memoráveis pra mim, também existem aqueles que ficaram tão misturados nas minhas lembranças que muitas vezes eu nem sei se eles realmente existiram ou era apenas obra da minha imaginação esquizofrênica de criança. Um bom exemplo dessa confusão mental que eu tenho é o próprio jogo Blue Rabbids Climate Chaos. Sempre que eu tentava me lembrar desse jogo, a minha mente trazia alguns detalhes avulsos sem muito contexto, como o fato da gente controlar um boneco azul, o jogo se passar em uma ilha e ser point and click. Só que como eu nunca conseguia trazer algum detalhe muito específico sobre o jogo, eu nunca conseguia encontrar ele, então sempre ficou nessa mistureba de será que o jogo é real ou eu inventei ele na minha mente? Pra tu ter uma noção, eu fiquei nesse processo por praticamente 10 anos, até muito recentemente, quando eu finalmente consegui encontrar o nome e consegui rejogar. E assim, não me decepcionou, o jogo realmente é muito bom, apesar de ser bem curtinho. Até agora, no total, existem vários jogos nesse mesmo processo que parecem interessantes na minha memória, mas que eu simplesmente não consigo me lembrar de qualquer informação relevante sobre ele. Como, por exemplo, recentemente, eu consegui me lembrar de um jogo point and click sobre um alien, ou uma criatura monstruosa, que chega na Terra, entra em pessoas e animais, e basicamente tem como objetivo matar todo mundo. Não é algo tão difícil de encontrar pesquisando por esses detalhes, tanto que eu acabei me deparando com o jogo The Visitor, que é um clássico absurdo dos jogos de terror em Flash, a ponto de ter se tornado uma franquia com 3 jogos em Flash e uma versão mobile que eu nem sabia que existia até começar a pesquisar para fazer esse roteiro aqui. O único problema era que eu me lembrava vividamente da criatura do jogo ser uma espécie de porco-espinho laranja, não um vermezinho vermelho. E assim, eu dava totalmente disposto a aceitar que o jogo na minha memória era o The Visitor e que o porco-espinho laranja era só uma loucura da minha cabeça. Isso é, até eu abrir um joguinho totalmente aleatório no Flashpoint e me deparar com essa tela. Esse aí é o não tão lendário Foreign Creature, ou Foreign Creature, sei lá como se pronuncia, sou péssimo em inglês. É um jogo de 2009 criado pelo desenvolvedor indonésio Belugaring, responsável por jogos como Strategy Defense e Age of Defense. Infelizmente a gente não tem muita informação sobre ele ou o que ele está fazendo hoje em dia, já que a última interação que ele teve com o público foi no fórum do Newgrounds em 2010, e o último jogo publicado por ele foi o Age of Defense Mini 2, que teve uma recepção bem mediana. Mas voltando o nosso foco pro jogo, que é o Foreign Creature, e olhando o comentário do autor lá no Newgrounds, a primeira frase da sinopse já entrega o que é meio óbvio, inspirado por The Visitor do Zee Barth. Particularmente, eu até gosto quando os criadores são bem abertos com relação às inspirações que ele tem, isso tira logo de cara as comparações que o público vai fazer. Mas tudo bem, não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui, nenhuma informação obscura, nenhuma loucura além do próprio jogo que a gente vai analisar. Então, sem perder tempo, bora logo começar. O jogo começa praticamente sem nenhum contexto. Tudo que a gente vê é um cientista absurdamente calvo jogando Marvel Rivals no computador, alguns materiais de laboratório e o dito porco-espinho laranja preso em uma jaula, apesar de que isso provavelmente é marrom e não laranja, mas não faz muita diferença aqui. O que realmente importa é que o objetivo dessa primeira cena e também de todo o jogo é bem básico: encontrar uma forma de passar para a próxima fase o mais rápido possível e causando o máximo de dano possível. Clicando na prateleira de substâncias, a porta se abre, mas o cientista fecha. Clicando na pia, ela se abre, mas o cientista também fecha. No fim, a solução é simplesmente ligar o fogo do Becker presente no balcão atrás do cientista, aproveitar a distração dele para ligar a água da pia e simplesmente esperar a magia acontecer. Nesse ponto, a criaturinha podia simplesmente quebrar a jaula e fugir, aproveitando que o doutor está espatifado no chão. Mas é óbvio que isso não é o bastante. Em cima do armário tem um grupo de tubos de ensaio perfeitamente posicionados para terminar o serviço.
E falando uma experiência pessoal aqui, lá no vídeo do Postal 1, eu disse que quando eu era criança, eu não era muito bem acostumado com o conceito de violência em jogos. Então, quando eu vi essa cena, quando eu joguei pela primeira vez lá com 7, 8 anos, eu fiquei chocado. Eu simplesmente, enfim, não tem nada demais olhando aqui, mas quando eu joguei, eu fiquei tão nervoso que eu fechei o jogo e fui brincar com outra coisa. Enfim, historinhas não são muito relevantes. Do lado de fora, um vigia noturno totalmente desavisado faz uma ronda bem previsível entre o interior e o exterior do laboratório, que agora a gente pode ver que pertencia ao falecido Dr. Douglas, que logo não vai ser o único falecido da noite. Para sair do local, a criatura usa a telecinese para derrubar uma casca de banana no chão e desligar a luz. O que faz o vigia cair no chão todo trambolhão, bobão que nem o Kiko naquele episódio do Chaves. É preciso só que a lâmpada do teto seja derrubada na cabeça dele para que o nosso bicho tenha acesso à arma no coldre e coloque o gordinho na contagem de mortes dessa noite. A cena seguinte é onde a gente vê pela primeira vez a nossa criaturinha usando a sua habilidade de parasita ao controlar o corpo de um gatinho inocente para cair em um combate intenso com um cachorro na frente do laboratório. Aqui o criador deu uma enlouquecidinha no level design, porque os itens que vão ser úteis estão simplesmente largados do nada no ambiente. Por exemplo, a gaiola do passarinho, que por algum motivo tá ali, o taco de beisebol, que tá largado atrás de um laboratório, e a conveniente motosserra fingindo que tá escondida atrás da árvore. Como tá tudo bem na cara, as coisas são bem simples. No começo da porradaria gratuita com o cachorro, a criatura usa a motosserra para dar um hit kill no doguinho, e em seguida ele usa o corpo do passarinho à procura de alvos maiores em outra parte da cidade. Simples assim. A quarta cena se passa na casa desse casal de pobre coitados aí que dorme tranquilamente de janela aberta. Superficialmente ela parece bem simples, mas o fato de alguns lugares desse cenário serem tão pequenos de clicar me fez levar um tempinho para entender que para matar esses dois é preciso seguir uma ordem exata de eventos. Algo que tecnicamente é bem parecido com o que acontece lá na primeira cena. A criatura precisa só usar a telecinese para cortar o fio do abajur, o que faz a mulher do casal se levantar e tentar mexer na tomada. Em seguida, o copo de água pode ser derrubado para fazer a mulher desmaiar com choque elétrico. E isso acaba acordando o marido, que mal tem tempo de reagir porque ele logo se torna o primeiro hospedeiro humano do parasita. Depois disso, ele apenas dá um fim na mulher desacordada com uma faca que estava no armário e fim. O nosso monstrinho pode tirar uma boa noite de sono. Após essa cena, a gente tem uma animaçãozinha com o monstro se preparando para sair na gandaia pela cidade. E eu até acho bonitinho como ele amanhece dormindinho tranquilo na manhã seguinte. E aqui a gente chega na quinta cena, que começa de cara com um destaque no Matheus Canella aí, que tá pescando tranquilamente no parque da cidade. E por sinal, tá vendo esse carrinho vermelho lá no fundo do cenário? É de lá de onde o bicho vai manipular tudo, o que só me faz pensar em qual seria o nível da capacidade da telecinese dessa coisa aí. No geral, o ambiente inteiro é lotado de objetos e coisas que podem ser facilmente usadas como armas, mas por onde começar exatamente? Curiosamente, se começa pelo menos óbvio. A criatura manipula uma pequena pedrinha na frente da árvore e arremessa ela na cabeça de um carinha que tá conversando com a mina dele. O rapaz fica revoltadíssimo pensando que foi o Matheus Canella quem cometeu aquela peripécia, e logo os dois começam a discutir. Isso é, até que isso acontece. Percebeu essa minha pequena hesitação na hora da gravação? Isso aconteceu porque eu simplesmente não entendi nada do que aconteceu. Do nada, o Matheus Canella pegou a faca de pesca da cesta dele e acertou em cheio na testa do maluquinho. E pra piorar, começa a perseguir a pobre da mulher. O fato é que foi a própria criatura que manipulou a mente do pescador, fazendo ele ficar totalmente descontrolado e agressivo. Não fica muito claro aqui, já que não tem nenhuma indicação visual disso, mas ele acaba repetindo a mesma coisa outras vezes no decorrer do jogo, então nem vale a pena destacar isso aqui. Pra terminar a cena, é preciso só fazer a cobra morder a perna da mulher, o que bizarramente mata ela logo de cara, e por último, apenas derrubar o poste de luz na cabeça do pobre Matheus Canella. A criatura joga todos os corpos na água do lago, dá a partida no carro e simplesmente vai embora em busca de... sei lá, ainda não dá pra saber. E por falar em não dá pra saber, aqui a gente tá no que eu considero ser a pior cena dos dois jogos, esse maldito trânsito. Sabe por quê? Eu vou deixar rolando a gravação do que acontece nela e tu aí do outro lado tenta descobrir o que precisa fazer, beleza? Então tá.
Prestou bem atenção? Não? Tu não conseguiu entender? Não é tão óbvio que tu tem que clicar nesse maluquinho de maleta que atravessa na rua no canto menos destacado da tela? E sabe o pior? A ação dele só fica disponível por uma fração de segundinhos, porque se tu perde, parabéns, tu vai ter que assistir a animação toda do trânsito de novo. Eu realmente não sei porque a cena mais bem animada do jogo até o momento é a menos interessante, mas no geral é só clicar no cara e isso acontece. Lindo. Eu adoro a carinha de safado dele dirigindo o carro. Bom, sendo um pouco paciente, a gente logo descobre qual é o real objetivo da criatura, pois ele segue de volta pro laboratório do Dr. Douglas, de onde ele saiu lá no começo do jogo, pra quem não lembra. E aqui as coisas começam a ficar bem interessantes, por sinal. Ao entrar no escritório do cientista, ele é rapidamente surpreendido com a presença de outra pessoa que também parece interessada em investigar o local. E assim, particularmente, se livrar dele é uma questão de clicar em todos os lugares até encontrar a ordem certa. Indo direto ao ponto, a criatura distrai o investigador abrindo a porta do armário e pegando a chave presente dentro da gaveta na mesa principal. Com a chave, ele consegue abrir o cofre e pegar um frasco de produto tóxico que estava guardado ali. Por fim, ele abre o frasco com um estilete, coloca o produto em um spray que estava no lixo e pronto, só esperar a magia acontecer. Finalmente aqui, quando a criatura se depara com os documentos do Dr. Douglas, que nós temos o nosso primeiro gostinho de lore nessa franquia, e ela é bem interessante, apesar de óbvia. Pesquisa do Dr. Douglas, anotação do dia 7. Já fazem 7 dias desde que eu descobri o espécime estrangeiro no campo próximo ao meu laboratório. Era algum tipo de criatura alienígena com formato de um embrião, contido dentro de um meteoro. A minha curiosidade como cientista me dominou e eu imediatamente levei aquilo para o meu laboratório. Foi realmente uma descoberta incrível. Uma semana se passou e eu ainda preciso de mais pesquisas para confirmar se isso se trata de um alienígena ou não. Uma coisa eu posso confirmar com certeza. O espécime possui uma taxa de crescimento incrível, sendo visivelmente óbvio no tamanho atual. Inicialmente, eu estava empolgado para descobrir o quanto mais ele podia se desenvolver em um mês, mas eu não acho que vou ter essa chance por enquanto, dado o quanto o comportamento dele está sendo errático ultimamente. É uma pena, mas eu teria que matar o espécime amanhã para poder continuar com a pesquisa de forma segura. Existem muitas incertezas envolvidas, e eu não posso me arriscar. Bom, sejamos honestos, essa parte da história não é a mais inovadora do mundo, e convenhamos que também não conta muita coisa importante, além de contextualizar o que a gente já podia deduzir apenas jogando o jogo. Porém, por algum motivo, a criatura tem muito interesse em apagar qualquer prova da sua própria existência, e rapidamente se dispõe a queimar o documento. Porém, essa pataquada toda nos leva direto para a sequência dessa franquia incrível que foi lançada apenas 1 ano depois do título anterior. O que é um tanto curioso levando em consideração que na época as sequências dos jogos em Flash não costumavam demorar muito para serem lançadas. Mas tanto faz, isso não importa muito agora, porque a introdução do segundo jogo possui uma pequena dose de lore ainda maior que a anterior e que é apresentada em um flashback que se passa 1 semana antes do que a gente viu no jogo anterior. O cenário é descrito como um planeta habitado por criaturas super tecnológicas, o que não é muito explicativo, mas ok, minimamente interessante. Em resumo, a gente é apresentado a um personagem desconhecido que decide clonar o próprio corpo para evitar ser capturado após perder uma batalha contra o rei Smargodel, ou Smargodel, sei lá. Esse clone, por ser muito pequeno e fraco, podia escapar desapercebido das tropas do rei inimigo e seguir em direção a um planeta próximo para poder se fortalecer novamente e erguer um novo exército. Não preciso nem dizer que planeta é esse e quem é esse clone, né? Enfim. No geral, esse flashback serve para confirmar que a criatura que foi descoberta pelo Dr. Douglas era justamente esse clone alienígena bizarro, sendo esse o motivo pelo qual ela é tão inteligente e tão violenta. Esse contexto também justifica o porquê da criatura estar tentando apagar as provas da sua própria existência, já que pelo seu plano se tratar de uma invasão discreta, ele não podia arriscar que as autoridades tivessem conhecimento da sua origem ou das suas capacidades. Preocupação que honestamente já não faz tanto sentido, porque o nosso bichinho adorável rapidamente é cercado pelos policiais que
estavam investigando o laboratório. E é assim que a gente se depara com a primeira cena do jogo. E aqui fica evidente que o conceito dos enigmas daqui pra frente são bem diferentes de antes. Foreign Creature 2 tem uma gameplay muito mais focada em tentativa e erro para encontrar a ordem correta dos eventos. É bem difícil explicar com exatidão o que eu quero dizer com isso, mas tu teria que realmente jogar e tentar entender que sensação é essa, porque jogando os dois fica bem claro e é bem esquisitinho. Essa primeira cena é um pouco confusa de se solucionar por causa do excesso de elementos ao redor, o que não é necessariamente um problema, só significa que tu, ou no caso eu, levaria mais tempo para saber o que fazer exatamente. A criatura usa o teclado e um estilete para matar o primeiro guarda esquerdo. Os outros, ao invés de atirarem de uma vez, esperam pacientemente para se encontrarem com um amigo do outro lado da vida após a morte. É preciso também que a criatura use a linguinha do diabo que ela tem para matar o agente na frente da porta, para que os outros dois que restaram larguem chumbo no ruivinho, até ocasionalmente acertarem um tiro na cabeça que acaba o imobilizando. Tudo leva a crer que parte das autoridades sabem da origem misteriosa da criatura, então assim que o corpo dela é capturado, ao invés de ser mandado para o necrotério, os agentes o levam para se recuperar em um hospital, o que obviamente é o maior erro deles. Por causa disso, logo em seguida a gente tem uma cena bem rápida e simples do nosso bicho maluco acordando na sala do hospital para onde ele foi levado, e não tem muito segredo do que fazer aqui. A gente apaga o doutor, o rapaz formado em TI, e pronto, só dá fuga. O jogo até pega um ritmo interessante mostrando que a criatura sofre um pouco para conseguir escapar do prédio, justamente porque muito provavelmente o corpo humano que ele está usando é muito mais frágil do que a forma verdadeira, o que se prova verdade na cena seguinte. Aqui a criatura se depara com uma das saídas do hospital e é rapidamente cercado por policiais. Qualquer sinal de movimento faz com que os guardas larguem o chumbo no nosso não tão querido protagonista, que tenta revidar jogando alguns barris. Ele sobe na caçamba do mini caminhão próximo a ele e até consegue matar o policial que estava perto bastante. E isso acaba não dando muito certo, porque ele acaba ficando com o flanco vulnerável após usar telecinese para atropelar outro guarda na frente do carro, o que facilita para que um doguinho furioso pule sobre ele e atrapalhe qualquer avanço. A cena acaba terminando de forma estranhamente surpreendente, com o policial que restou conseguindo acertar um tiro na cabeça da criatura enfraquecida, o que acaba matando o corpo que ela vestia. Porém, isso ainda não é o fim. Afinal, a criatura libera uma pequena larvinha que consegue invadir o corpo de um rato, e assim a gente segue para a próxima cena. Novamente nos deparamos com a casa de um casal. Aqui, o enigma segue a mesma lógica que eu considerei um problema no começo. Ele exige que tu selecione os itens em uma ordem exata para que o ratinho consiga se movimentar até o objetivo. E convenhamos, é bem complicadinho descobrir a ordem por conta própria, tanto que até precisei assistir um tutorialzinho no YouTube para conseguir descobrir. No geral, complicações à parte, a ordem é bem simples. Derrubar a lata, desligar a televisão, clicar no ratinho na janela, derrubar a pipoca, clicar no ratinho de novo, infectar o namoradinho distraído com uma larva e pronto, a gente tem um novo hospedeiro. Por sorte ou não, a nossa criatura não perdeu muito após o pequeno incidente no hospital, e agora ela planeja mirar em algo muito maior e muito mais importante, como por exemplo, infectar uma pessoa famosa. Assim a gente vai para a cena seguinte, que acontece em um show que não tá tão lotado, mas que tem exatamente o tipo de alvo que a criatura precisa, o que é uma tarefa relativamente fácil, considerando que agora ela tá disfarçada junto desse casal. O único problema é que se tu clicar para fazer o bicho se aproximar do palco, o jogo te dá um game over na cara, porque a cantora, sei lá, desmaia no chão. O ponto é que para solucionar o enigma da cena é preciso só clicar em um outro idiota qualquer e esperar o show acabar. Porque assim que a mocinha cantora entra nos bastidores, o nosso bicho escroto chega sorrateiramente e simplesmente troca de corpo com ela. Toda essa pataquada nos leva para a última cena do jogo, e ela é relativamente simples. A criatura chega na casa da cantora e é imediatamente recebida por um grupo de cães espertos que sabem o que está acontecendo. Eu realmente pensei que ela ia simplesmente massacrar os bichinhos, como ela já tinha feito sem problemas algumas vezes anteriormente, mas não. Eles ficam quietos apenas com o poder da intimidação do alienígena. A cena, no geral, não é muito grandiosa e é preciso apenas ajudar a criatura a absorver mais informações da Terra através dos livros da prateleira e do computador que está na sala. Depois de todo esse processo estranhamente lento, a gente chega ao último passo do plano da criatura, que é juntar um exército. Isso acontece logo depois do parasita devorar toda a comida da casa da cantora e começar a liberar pequenas larvas que infectam os cães. O que talvez seja um destino bem pior do que simplesmente
serem massacrados com serra elétrica, sei lá. O jogo então, por fim, nos dá um salto no tempo de um mês, revelando que a invasão foi um sucesso, pois diversas pessoas em diversos cargos importantes diferentes pelo planeta já estavam infectados com as larvas e muito provavelmente compartilhavam a mesma conexão psíquica para conseguirem organizar um plano de derrubada mundial de forma orquestrada. Ah, e o presidente dos Estados Unidos também está infectado com a larva, o que explica bastante das coisas que estão acontecendo por lá, mas essa aí é outra história. O jogo basicamente termina assim, confirmando que o mundo já estava sofrendo invasão e que os planos do cientista maluco alienígena foram bem sucedidos. A única questão é que os créditos finais confirmam que teria um terceiro jogo e que a história seguiria adiante disso, mas infelizmente não foi o caso, a gente nunca teve um Foreign Creature 3, e o mais perto de uma continuação para a história que a gente tem é um jogo extra chamado Scenes. Nele a gente tem algumas cenas extras da criatura matando algumas pessoas aleatórias, mas no fim a gente tem uma cena bem esquisitinha de um dos infectados caminhando em uma floresta e sendo abduzido para o centro de uma arena com soldados de armadura. Muito provavelmente isso signifique que os inimigos do cientista maluco lá conseguiram encontrar para onde o clone dele foi mandado. Mas como a gente não tem nenhuma informação sobre nada, é impossível afirmar, o que é uma grande pena. Bom, honestamente, eu sei que não tem nada muito revolucionário em Foreign Creature, ainda mais considerando que ele só existe por ser um tributo a uma outra franquia com o exato mesmo conceito. Mas de alguma forma eu realmente fiquei curioso em saber até onde a história iria. Será que a gente iria chegar a ver o exército maligno sendo formado? Será que, tendo o presidente na palma da mão, o clone construiria naves para retornar ao planeta natal? Será que a gente veria uma guerra acontecendo? Eu não sei, eu só fico feliz por ter conseguido encontrar esse jogo que ficou perdido na minha memória, e eu tô satisfeito por ter me divertido minimamente com ele. Muito obrigado por ter assistido essa palhaçadinha até aqui. Bora partir rapidinho para os agradecimentos finais e um aviso muito importante que eu vou dar no final. Vamos começar agradecendo nossos queridos assinantes do Patreon. Muito obrigado ao Twisted Insanity e muito obrigado a Dante. Sério, você não tem ideia do quanto o apoio de vocês lá significa, mesmo que o Patreon ainda seja meio fraquinho e vazio, porque tá meio desorganizado. Muito obrigado também a todos os assinantes do Seja Membro aqui do canal, que no caso é o Ravanello, Alan Sullivan, a Clevin Clecking e Smile Demon. Muito obrigado a todos vocês por estarem, contribuindo com a gente. E o mesmo vale para todos os outros assinantes de todos os outros rankings que estão aparecendo aqui. O apoio de todos vocês significa muito para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui. E por último, mas não menos importante, muito obrigado ao nosso querido Manigold por ter editado essa maravilha aqui em tempo recorde, dentro do possível. Agora, o aviso importante que muitos de vocês não vão ouvir é o fato de que se tu tem alguma dúvida com relação a algum vídeo que vai sair ou algum tema que tu achou interessante, que a gente fez uma primeira parte, prometeu uma segunda, mas até agora não saiu, se tu quiser confirmar tudo, dá uma olhadinha no nosso servidor lá no Discord, porque tem um database com tudinho atualizado e categorizado com o que vai ter continuação, o que vai vir e o que foi cancelado. Então, se tem alguma dúvida, poupa teu tempo de perguntar aqui nos comentários e dá uma olhadinha lá. Basicamente é isso. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê, possivelmente não na semana que vem, mas em breve.